Olá, paz do Senhor a todos, tudo bem? Bem-vindos ao Maná Eterno. Mais uma vez estamos aqui para fazer um estudo e dessa vez o título é Jesus era um sem-teto? Aqui está uma imagem que nós vamos ver outras imagens, essa é uma estátua que está espalhada, esse tipo de estátua, por algumas cidades no mundo. Aqui vocês podem ver, essa primeira aqui é em Cafarnaum, em Israel, e essa segunda aqui é em Roma. Está baseada no texto de Mateus 25:42, que diz: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. É nesse sentido que fizeram a estátua, como a pessoa que está necessitada é como se fosse fazendo por essa pessoa, está fazendo por Jesus, em cima dessa passagem, né? Então colocaram esse tipo de estátua significando Jesus. Você vê aqui a mão furada, né? E aqui os pés furados. Nessa imagem aqui dá para ver bem melhor, tá vendo aqui? Os pés furados e aqui como se fosse Jesus deitado. Mas o intuito do nosso vídeo não é em cima desse versículo, mas em cima de Mateus 8, 19 e 20, que vai falar que Jesus não tinha onde repousar a cabeça. E diz assim o texto: então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então, em cima desse texto, muitos começaram a dizer que Jesus não tinha casa, que Jesus praticamente vivia na rua. E isso, às vezes, é com uma teologia de miserabilidade, digamos assim, né? Uma teologia que Jesus era tão humilde que não tinha casa. Aí já passa um pouco do ponto. Tal como a outra teologia que diz que Jesus tinha uma mansão, né? Então, são dois extremos. Então, vamos ver o que a palavra diz, né, sobre essa situação. Aqui vê as raposas e aqui os passarinhos com ninhos, né? O que Jesus realmente quis dizer, então, em Mateus 8, 19 e 20? Aqui, a casa de Pedro, né, segundo informações históricas, na beira do Mar da Galileia, chamado também de Lago de Genezaré. E isso é na cidade de Cafarnaum. Cabe aqui ressaltar que não é porque Pedro vivia à beira do Mar da Galileia, que na verdade é um mar de água doce, né? É um lago. Vivia à beira do Mar da Galileia, que ele tinha posses. Não é essa a ótica. Hoje, quando alguém vive à beira do mar, quando tem um hotel à beira-mar que vai alugar um apartamento, realmente é muito mais caro. Mas não nessa época, né? Por exemplo, até na época de hoje, em 2022, eu estou aqui na minha cidade, eu moro em Búzios, Rio de Janeiro. É cercada de mar, a minha cidade. Eu estou aqui caminhando com 5 minutos, eu vou em umas 5 ou 6 praias, aqui ao meu redor, caminhando. E não quer dizer que sou rico por causa disso, né? Quer dizer que nós nascemos numa cidade que é beira-mar, uma cidade até de pescadores, ficou hoje mais conhecida, né, muito com as suas belezas naturais, mas é um povo humilde que mora aqui na minha cidade. Mas aqueles que hoje estão adquirindo posses de casas ou hotéis à beira do mar, realmente está muito mais caro. Mas quem nasceu aqui como eu, meus pais, meus avós, moravam à beira-mar, mas não significava que eu era rico por causa disso. Entenderam? Então, era o caso de Pedro e de Jesus e dos discípulos da época. Era esse justamente o caso de quem morava na Galileia. Era uma região de pescadores, portanto, não quer dizer que eram ricos porque moravam à beira da praia. E, por outro lado, muito pelo contrário. Na verdade, no contexto da época deles, era muito pior morar na beira da praia, porque estavam mais vulneráveis a inimigos que viessem pelo mar. Por exemplo, era muito melhor morar dentro das cidades muradas, dentro da parte da cidade que era murada, que você estava protegido, seja no Antigo Testamento, que era a mesma
geografia, né, claro, e seja no Novo Testamento, no tempo de Jesus. Essa área aqui não era cercada por muralhas, mas a cidade sim, mas essa área da praia não. Então, eles ficavam em situação muito mais vulnerável do que quem estivesse dentro da cidade. Então, quem morasse dentro da cidade tinha um pouco mais de condição do que aquele povoado à beira do mar. Entenderam? Então, vamos seguir. Aqui o texto diz o seguinte, Mateus 8:14. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Aqui é o caso do centurião que Jesus se admira da fé dele. Pula para o versículo 14 que diz: E Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Então quer dizer que Jesus entrou em Cafarnaum, aqui, né, nesse versículo anterior, e o versículo 14 vai nos dizer: E Jesus entrando em casa de Pedro, ou seja, a casa de Pedro estava em Cafarnaum, né, conforme é essa imagem aqui. Jesus morava em Cafarnaum na época de seu ministério. Mateus 4, 12 e 13 vai dizer: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. No verso anterior que nós lemos, vimos que Pedro morava em Cafarnaum. Vimos que a palavra de Deus deixa com todas as letras tudo claro que Pedro tinha uma casa em Cafarnaum. Cafarnaum pertence ali ao lugarejo ali da Galileia. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que após a morte de João Batista, Jesus decide mudar de Nazaré para habitar, morar, viver em Cafarnaum. E a Bíblia, ela faz questão de citar claramente: Jesus foi à casa de Pedro, onde a sua sogra estava doente, tal. Então, a sogra de Pedro provavelmente morava com Pedro, em Cafarnaum. E a casa era de Pedro. Esses detalhes são importantes. Mateus 13, 1 vai dizer assim: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. Alguns vão dizer que Jesus morava na casa de Pedro, num chamado puxadinho, digamos assim, num dos quartos, na casa de Pedro. Só que quando a palavra se refere que a casa era de Pedro, ela deixa clara: e foram para a casa de Pedro. Aqui está dizendo que Jesus tendo saído de casa, não da casa de Pedro. Quando alguém fala assim: você vai sair de casa a que horas? Está subentendendo que está perguntando que você vai sair da sua casa. Então aqui dá-se a entender que Jesus tinha uma casa que ele ficava. Se a casa era alugada, se a casa era emprestada ou se a casa era do próprio Jesus, a palavra do Senhor não deixa claro. Mas que ele tinha uma casa para repousar, tinha. Mateus 13:36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Ou seja, não diz, foi Jesus para a casa de Pedro. Marcos 2, 1 e 4. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Isso normalmente está ligado ao dono da casa, porque senão ia falar soube-se que estava na casa de Pedro, ou na casa de Mateus, ou na casa de outro, né? Mas estava em casa. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aqui é o mesmo contexto, né? Marcos capítulo 2, que vai falar sobre aqueles 4 amigos que destelharam a casa e desceram o amigo paralítico deles pelo telhado, porque Jesus estava dentro da casa. E esta casa que Jesus estava é a casa que está dizendo no versículo 1, soube-se que estava em casa. Então a casa que foi destelhada era de Jesus. Repito, alugada, emprestada ou própria. Era a casa onde ele vivia. Marcos 7,17 diz assim: Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. Entrou em casa.
Essas informações, esse modo de escrever é muito importante. Marcos 9, 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Versículo 33. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Marcos 10, versículo 10. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. Então, essa frase, em casa, estava em casa, chegou em casa, está se falando da casa da própria pessoa. Aqui, Cafarnaum, é possível que Jesus morasse junto ao mar, como diz no versículo anteriores, né, do slide anterior, que ele logo se sentou junto ao mar. Pode, qual o problema? Como disse no começo, não significa que é rico por causa disso. Porque Jesus, aqui na terra, teve a sua origem humilde, né? Ruínas de Cafarnaum, junto ao mar da Galileia. Jesus mostra sua casa aos discípulos de João Batista. Então ele vai mostrar a sua própria casa, que ele morava, aos discípulos. João 1,37 diz assim: e os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Perguntou aonde Jesus morava. Verso 39. Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Aqui está, como possivelmente poderiam ser as casas antigamente, né? Aqui nessa imagem, à beira do mar da Galileia, casas simples, né? E aqui hoje, né, escrito aqui, cidade de Jesus, Cafarnaum. Cafarnaum originalmente é Kifarnahum, né? Quer dizer aldeia de Naum. Jesus quis dizer que não tinha casa? Não. Quando ele diz que não tinha nem onde repousar, né? É referente a isso a pergunta. Jesus usou uma forma hiperbólica, aumentada, exagerada de falar. Por exemplo, eu nunca paro em casa, trabalho o tempo todo, minha vida na rua. Essas frases assim, né, que às vezes a gente usa, é uma frase exagerada no modo de dizer. Porque há um exagero no falar, é como se fosse assim, ó, todo mundo estava lá na festa. Não tem como todo mundo estar numa festa, né? É esse sentido. Então, é como se Jesus estivesse falando assim, olha, minha prioridade é a missão, não descanso. Você está disposto a isso? Porque o outro falou, te seguirei para onde quer que fores. Aí Jesus disse, ó, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu não paro em casa. Eu estou ralando o tempo todo, não tenho como repousar a minha cabeça. Você está disposto a isso? Jesus quis dizer que não tinha tempo para descansar. Seu ministério era itinerante, curto, porém intenso. E que para segui-lo teria que ter disposição, esforço, trabalho, compromisso, determinação. Teria que ter mais que vontade ou emoção passageira. Tinha que se converter e ter o chamado. E não era isso que o escriba estava querendo. Então Jesus deu logo essa resposta para ele porque o conheceu a sua intenção. Porque logo mais na frente, um pouco mais, em outro versículo, Jesus chama um para estar com ele, convida para estar com ele, tal como fez com os discípulos. Jesus é o Filho de Deus. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6, 26. Ou seja, se as aves do céu têm ninho e Deus as alimenta, quanto mais o seu Filho amado, né? Então, Jesus não vivia na rua, não era um sem-teto, não ficava embaixo da ponte, como diz aí, né? Não, Jesus tinha uma casa. Agora, quer dizer que a casa era própria? Não sei, poderia ser, mas com certeza Jesus morava numa casa. Jesus não era sem teto. É esse o ponto que a gente quer dizer, para que as pessoas não comecem a pensar que Jesus não tinha nem casa para recostar sua cabeça. Não é esse o contexto desse texto. Entenderam? Então, eu espero que você tenha entendido, que Deus possa fazer clarear sua mente cada vez mais.
Se inscreva no nosso canal Maná Eterno, se inscreva também lá no Escatologia, Princípio do Fim. Vou deixar o link na descrição. Um abraço, a paz a todos.